Novamente, muito bom dia a todos. Bom dia especial a quem está com a gente pela primeira vez. Uma alegria tê-los conosco. Estamos perto do Natal, já falamos sobre essa época chamada pelos cristãos de Advento, que começa um novo ano, digamos assim, nos nossos ritmos de vida com a fé, nas nossas lembranças dos eventos principais da vida de Jesus Cristo. E nesse novo ano que estamos começando, nós estaremos lendo, ao longo desse próximo ano, especialmente o Evangelho de Marcos. É o ano de Marcos, contando as histórias de Jesus. Nós temos 4 biografias de Jesus, né? Vocês conhecem? Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse é o ano de Marcos. Marcos, cada um deles é muito particular. Eles contam a mesma história, eles estão interligados, eles são complementares, mas cada um deles tem o seu próprio enfoque. Nós estudamos isso esse ano num estudo bíblico. Marcos é o mais curto, né? Marcos é mais direto, os outros são mais longos. Mateus começa com a genealogia de Jesus. Lucas vai lá em Isabel e Zacarias. E João vai até o cosmos, João vai até os céus e começa lá. Marcos não. Marcos começa direto em Jesus, bum! E Marcos foca também mais nas ações de Jesus, no caráter de Jesus. Não temos tanto dos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos. Marcos é mais prático. O que Jesus ia fazendo quando estava com a gente. E Marcos nos apresenta, no começo do seu evangelho, ele abre o seu evangelho nos apresentando uma profecia de Isaías, nos convida a olhar uma profecia, e já logo nos apresenta um homem no deserto. Nos fala de João Batista. E João Batista sempre aparece no Advento. Quem está acostumado com o Advento está explícito no texto de hoje e também está ao longo do evangelho de Marcos. Quem é o rei? Marcos quer contar quem é esse rei, o rei que veio. E como é que a gente aprende a escola desse rei? E para onde esse rei vai? Qual é a sua missão? Eu vou começar com o primeiro ponto, que é a vinda do rei, a vinda do Senhor. E Marcos fala dessa vinda trazendo uma profecia de Isaías. A profecia diz o seguinte: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará seu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Isso aqui é um tesouro, gente. É um tesouro na Bíblia, isso aqui é um tesouro na história, isso aqui é um tesouro na literatura. Como assim? Marcos, citando Isaías, que disse: um dia o Senhor virá visitar nosso país. Na profecia, virá visitar Jerusalém. E aí ele mostrará a sua glória para as nações. Mas antes dele um mensageiro virá para abrir caminho, para preparar a sua chegada. Talvez você pergunte, pastor, mas qual é o tesouro aqui? Qual é o ponto? O que tem isso de especial? Eu destaco aqui a palavra Senhor, gente, que Marcos usa e que está na profecia. Preparem o caminho do Senhor. É de quem Marcos está falando, do Senhor, que é o Deus do Antigo Testamento, mas não apenas isso, que é o Criador de todo o universo, é o justo juiz de todo o universo e de toda a humanidade. Marcos é bem direto, mas eu convido vocês para não passar muito afoitamente por esse versículo, por esse detalhe, porque aqui, nessa abertura do livro, nessas primeiras linhas da biografia de Jesus, contada por Marcos, nós temos uma afirmação que ela é capaz de abalar muitas estruturas, sabe? Que estruturas, pastor? Por exemplo, ela pode abalar modernismo ou modernismo metafísico. Em Jesus Cristo, diz Marcos, esse debate se atualiza, esse debate se concretiza. Não precisamos nos preocupar mais, porque em Jesus Cristo, Deus se tornou gente. O ideal se tornou real.
o metafísico, físico, o imortal, mortal, o inacessível, alguém que a gente pode abraçar e carregar no colo. O impossível em Jesus Cristo se tornou possível. A grandeza da vinda do Senhor abala também estruturas nas religiões criadas pelo ser humano, por exemplo. E eu quero aqui citar, por exemplo, o hinduísmo e o budismo, tá? Que vão dizer que Deus é uma fagulha divina que vive dentro de cada um de nós. Que Deus é como se fosse um pedacinho dentro de cada um de nós. E também a vinda de Deus a este mundo é diferente do judaísmo e do islamismo, que vão dizer que isso é completamente impossível. Contrário a tudo isso, o cristianismo diz que Deus invadiu o tempo e a história, quebrou o muro que havia entre Deus e a humanidade e entrou nesse mundo alterando tudo, alterando as coisas, transformando a vida, transformando as relações, transformando o futuro, transformando absolutamente tudo. Percebam como, ao começar seu evangelho citando o profeta Isaías, Marcos de cara coloca o cristianismo em contraste, tanto com os debates filosóficos mais fundamentais e também com os grandes sistemas religiosos do mundo que foram inventados pelo ser humano. E eu digo isso porque talvez vocês já estão bem tranquilos quanto isso, estão em paz, já estão com essa verdade bem tranquila. Mas talvez alguém que está me ouvindo pode ter uma pulga atrás da orelha sobre essas questões, né? Talvez você que me escute tenha assim, ache estranho, ache esquisito a ideia de Deus entrar na história, né? Talvez você, assim, sofisticado como você é, moderno como você é, você não tem problemas de aceitar que Jesus é um homem legal, é um homem evoluído, é um bom mestre, é um bom professor de religião. Mas acreditar que em Jesus Deus veio ao mundo, talvez seja difícil para você. E se for assim, eu quero ser sensível à sua dificuldade. E eu quero que você se atente para o que o Marcos está dizendo aqui. Porque Marcos é o primeiro evangelho, a primeira biografia de Jesus a ser escrita. E foi ideia de Marcos, ou então foi o próprio Espírito Santo quem usou Marcos para dizer, para começar colocando no papel a história de Jesus e deixando registrado essa verdade. Marcos está nos dizendo, gente, se você tem dificuldade para acreditar que Deus veio ao mundo, saiba que eu também tive. Saiba que eu e os primeiros ouvintes também tivemos. Porque para nós também era algo impossível Deus invadir a história. Peguemos o exemplo de Marcos e dos primeiros cristãos da religião judaica. Os primeiros cristãos que vinham da religião judaica entendiam esse Senhor da profecia, o nome dele era Yahweh, Senhor, como alguém totalmente fora de cogitação, totalmente distante da gente. Eles sequer escreviam, sequer pronunciavam essa palavra, de tanto temor, de tanta reverência por esse Deus que é transcendente demais, que é distante demais, que é poderoso demais. Eles criam nesse Deus, mas daí a imaginar que esse Deus pudesse entrar no mundo em forma de gente, era demais para a cabeça deles. E o Marcos está dizendo, a gente cedeu, a gente depositou a nossa confiança que de verdade Deus fez isso. E alguém pode dizer, mas por quê? O que fez isso acontecer? Como é que Marcos e os primeiros cristãos estiveram dispostos a derrubar essas barreiras religiosas, filosóficas, intelectuais e de aceitar que era Deus ali vivendo entre eles, através de Jesus Cristo, que Yahweh tinha vindo dos céus para visitar a humanidade, para resgatá-la?
a pergunta como é que eles chegaram a essa conclusão. Alguma coisa os moveu, alguma coisa os fez acreditar. O Marcos vai dizer ao longo do livro: foi o que Jesus disse, foi o que Jesus não sobre Deus, mas tem implicações muito sérias. Crer que Deus não veio, crer que não é possível que Deus tenha vindo em Jesus, também tem implicações muito sérias e muito terríveis. Quais implicações? Você pergunta. Medo, culpa, pressão, ansiedade, a angústia que cada um de qualquer outro sistema infunde nas pessoas. Que medo? O medo de nunca conseguir chegar no topo da escada, no pódio da moral, da evolução pessoal. Angústia de saber, porque a gente se conhece, que nós nunca chegaremos lá por conta própria. Não importa a fachada que a gente dê para outras pessoas, não importa quantas chances nos sejam dadas, nunca conseguiremos viver de forma perfeita o padrão, a fórmula que a teoria que nós seguimos nos exige. A ansiedade de não conseguir provar a nós mesmos o tempo todo, provar nosso valor, provar nossa dignidade, fazer por merecer nossa redenção. Porque no final, gente, no final de cada uma das religiões, no final, o que nós encontramos? Um Deus longe, um Deus distante. Deus está longe em qualquer filosofia, ideologia e religião. Deus está longe e nós teremos que chegar até onde Ele está. Nós teremos que ir até Ele. Só o cristianismo que diz não. Veja, Deus veio, o Senhor veio. Deus veio ao nosso encontro porque nós nunca conseguiríamos ir até Ele. Olhe para você. Pare de se enganar. Sabemos que não conseguimos, gente. Nunca conseguiremos ir até Deus com os nossos próprios passos, com as nossas próprias obras. Mas isso não precisa nos atormentar mais, porque Marcos está dizendo: o Rei veio. Deus veio até nós. E veio e realizou a nossa salvação. Isso nos liberta de uma vida de medo, de constrangimento, de ter que conquistar sempre o nosso valor diante de Deus. Nos liberta e nos deixa livre para vivermos vida, não mais para provar nosso valor, mas vidas de alegria, vidas de gratidão, de bondade ao próximo, porque Deus veio. Deus veio e Deus me amou e fez o que outras religiões me cobram para fazer. Por isso, gente, e só por isso, a mensagem de Deus ao seu povo pode ser consolo. A mensagem cristã é essa, essencialmente essa. Marcos estava citando uma profecia que nós lemos hoje no Antigo Testamento, que era maior que isso. Uma profecia que dizia assim, Deus dizendo: consolai, consolai. 2 vezes Deus repete, isso é ênfase. Consolai, consolai. É como se Deus estivesse marcando, sublinhando com um marcador de texto algo para a gente. Consolem, consolem o meu povo. O cristianismo, gente, ele até tem uma tábua de deveres, uma tábua da lei, um código de condutas, que até é semelhante ao de outras religiões, sabe? Que é um código que é vigente para nós, que é um sistema de leis que são verdadeiras e são boas para nós, que o nosso Deus nos deu para serem aplicadas. Mas mais que isso, e aí é onde o cristianismo se distingue de qualquer outra religião. O cristianismo é mais que isso. O cristianismo é a mensagem, a verdade de um Deus que veio e que virá novamente, de um Deus que desce e que se abaixa. Nenhuma outra religião tem isso. Pesquise qualquer outra religião. Sabe o que você tem no final
no último capítulo do seu livro, uma escada. Às vezes é desde o começo do livro. Uma escada para você ter que subir, para você ter que provar seu valor, provar seu merecimento. Uma escada que a gente sobe 2 degraus e cai 3, e sobe 4 e desce 5, e a gente está sempre capengueando e sempre apavorado. Só o cristianismo tem uma escada, mas não é o ser humano que sobe. Deus vem, e aí nos pega, e nos carrega, e nos leva, e aí subimos com Ele. Mas é um Deus que vem, e é isso, gente, só isso que é capaz de consolar. A única religião que você frequenta, vai a uma reunião, e para além de um código de ética importante, você encontra consolo. Consolai, consolai. O único que pode dizer isso é Yahweh, porque Ele é o único que realiza, que obra, que salva, que visita, que desce. Estão percebendo, escondidinho no começo de Marcos, uma pérola? Consolai, consolai o meu povo. Só Cristo autoriza alguém a ser consolado e nos envia, gente, com essa mensagem de consolo aos demais. Vou avançar, gente. A escola do rei. Esse rei veio para nos dar salvação. É uma salvação realizada por Ele, com a sua encarnação, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. E nós recebemos essa salvação pela fé. Confiança que nós depositamos no amor de Deus, na salvação de Deus. Fé. E aí fé passa a ser vital, gente. Vital para qualquer um de nós. Vivemos por fé. O justo viverá pela fé. E para trabalhar essa fé em nós, fortalecer essa fé em nós, amadurecer essa fé em nós, e até para estimular frutos desta fé em nós, Deus nos deu muitos recursos. Deus nos deu isso que nós estamos fazendo agora, estudando, ouvindo a palavra. A gente pode fazer em casa também. Deus nos deu o que nós vamos fazer em 1 minuto, que é a Santa Ceia, para nos fortalecer nessa fé. Deus nos deu amigos, irmãos e irmãs na fé, que nos ajudam, nos encorajam, nos chamam a atenção. Deus nos deu louvor, oração. Deus nos deu muitos recursos. Mas Deus deu um recurso muito especial para ser a pedagogia, para ser o ensino dessas coisas. Deus nos deu, por assim dizer, uma escola, um educandário, um lugar onde realmente encontramos esse Senhor e, por assim dizer, aprendemos sobre Ele, sobre a fé nele. Que escola é esta? O texto nos dá uma pista. Onde encontramos Jesus no começo de Marcos? Porque Mateus coloca ele num cartório, num livro de registros públicos, onde a genealogia dele está. Lucas coloca ele num estábulo. Lucas coloca ele numa manjedoura, ou numa casinha de família, onde ele nasce. E João coloca ele no céu. Onde Marcos coloca Jesus? Abre, dizendo que ali Jesus está. É um detalhe, é uma pista extremamente relevante para a nossa fé. Onde Marcos coloca Jesus? E a resposta é uma pista no deserto, gente. Notem esta palavrinha. E o deserto é o tema de todo o capítulo 1. Se a gente seguir lendo o versículo 10 em diante, Jesus está no deserto. Ele vai ser coroado rei, mas ele vai passar pelo deserto. Quem está no deserto? Primeiramente está lá João Batista, né? João Batista está no deserto, pregando, batizando. Ele prega no deserto. As pessoas querem ouvir João Batista? Muito bem, vão até o deserto. É aqui que vocês vão me encontrar. É aqui que eu vou anunciar Deus para vocês. É aqui que vocês vão se converter ou serem reconvertidas a Deus. É aqui no deserto. Deus me mandou para o deserto. E é lá que nós vemos Jesus começando o seu ministério, visitando o seu primo, sendo batizado e logo depois sendo tentado por Satanás. Veja que Marcos está certo em dizer, de certa forma, que o ministério, se ele bebê começou numa manjedoura,
o ministério de Jesus público começa no deserto, é lá que você encontra ele. E, gente, essa ideia fica até mais clara na profecia de Isaías, porque lá em Isaías a gente lê o seguinte: uma voz clama, muda o tempo aqui. Não é uma voz clama no deserto, é uma voz clama, 2 pontos em Isaías, tem 2 pontos. No deserto, prepare o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Uma voz clama, 2 pontos, no deserto. O lugar dos espinhos, o lugar onde nada cresce, o lugar onde não se sustenta a vida, onde não tem pão porque não cresce trigo, onde não tem água, é um lugar de sede, é um lugar de solidão, terrível solidão no deserto. E por que esse detalhe é importante? Você pode perguntar. João Batista pregando no deserto e Jesus começando seu ministério, sua pedagogia da fé no deserto. Gente, porque quem já conhece a Bíblia e já está estudando já vai notar isso, porque o deserto é um dos grandes temas da Bíblia. Normalmente o que nós vemos na Bíblia é que o lugar de encontro com Deus, o lugar de amadurecimento com Deus, o lugar onde a gente aprende de Deus, aprende sobre a fé, é um lugar deserto. Na história de Israel, o povo se encontrou e aprendeu sobre a fé no deserto. Onde foi que Moisés se encontrou com a sarça ardente? No deserto. Onde foi que Jacó lutou contra Deus, uma figura misteriosa na história? No deserto, do lado de um rio, mas no deserto. Onde foi que o povo de Deus, como comunidade, como multidão, se encontra com Deus? No Egito, tudo bem, mas na verdade a pedagogia, a escola da fé é no deserto, nos 40 anos perambulando. Ali foi a escola. E por que é que Deus escolheria um lugar assim? Meus irmãos podem perguntar ao pastor. Porque, gente, por que é que será que o deserto é o lugar onde Deus amadurece, faz crescer e mobiliza a nossa fé? Sabe por quê? Porque o deserto é o lugar onde você não consegue sobreviver sem a intervenção de Deus. No deserto todos os poços secam, precisamos da água que Deus faz jorrar de uma pedra. No deserto todos os pães e as comidas mofam, precisamos de um maná que cai no céu. No deserto todas as nossas fraquezas são expostas e o diabo deita e rola, nos fazendo cair nas tentações. E no deserto nós precisamos de alguém que vence Satanás, que sabe responder a Satanás, que sabe resistir a Satanás em nosso lugar. No deserto, o povo de Deus aprendeu e hoje ainda aprende tudo, ou o mais importante que a gente precisa saber sobre Deus. Sabe o que é, Fátima? Que Deus não é um aditivo, que Deus não é um suplemento vitamínico para você, sabe? Não é uma muleta. Que fora da intervenção salvadora de Deus, não tem esperança nenhuma para você, para ninguém. Que em última instância, todos os poços que você cultiva na sua vida vão secar. Todos os pães que você põe para assar, todos os lugares que servem de teu alimento, vão mofar. O deserto expõe a realidade nua e crua do ser humano. Sem Deus não somos nada. Não vamos a lugar nenhum, muito menos aos céus. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque a Bíblia deixa implícito, na verdade no livro de Hebreus até é explícito, que esse negócio de deserto não é só para o povo de Deus do Antigo Testamento e Novo Testamento, isso tem a ver com a gente. Que deserto é metáfora para nós hoje em dia, que o deserto ainda hoje serve como a grande escola para a nossa fé. Lutero percebeu isso e escreveu que um cristão é feito basicamente de oração, meditação e tentação. E tentação aqui é o deserto, é a metáfora do deserto. Oratio, meditatio e tentatio. Lutero vai dizer, é na escola do deserto, é na experiência do deserto
que as melancias se acomodam em cima da carruagem. É ali que a gente é forjado em nossa fé. E o que são as experiências do deserto? Gente, basicamente é quando você deposita a sua vida, sua segurança, sabe, o seu poço, você cava o seu poço para retirar o recurso para você viver, seu alimento de vida, aquilo que te mantém vivo, que te faz feliz e que te faz sentir digno, e você tem esse negócio e aí você perde isso. E aí você perde isso. E você diz, e agora? E aí você acha que a sua vida acabou. Experiências no deserto é quando você se dá conta de que você não é tão forte como você achava que você era. E que aquilo que você tinha como a fonte da sua força, não é. Deus é. Sempre foi. E sempre vai ser. Podemos dizer até que o deserto tem a ver com espinhos, com sofrimento, com tribulações, até com tentações. Tudo está relacionado ao deserto. Mas no fundo, o deserto é a gente se encontrar com uma situação de vida onde nós somos confrontados cruamente de que sem Deus nós vamos morrer. Sem Deus nós não vamos seguir em frente. Sem Deus nós não temos saída. Nunca foi, não é e nunca foi minha carreira. Não é, nunca foi o meu emprego. Não é, nunca foi minhas conquistas pessoais. Não é nada disso, gente, que nos sustenta lá embaixo. Não é, nunca foi minha família, por mais que eu a ame. Não é, nunca foi meu visual, sabe? Olha como eu estou bem. Não é, nunca foi minha capacidade intelectual, meus diplomas. Nunca vai ser, gente. Essas coisas são boas, mas não são as últimas. Não são as pedras lá embaixo, não são aquilo que sustenta e fundamenta a nossa vida. Se você botar nestas coisas, quando você perde isso, o marido morre, o filho morre, o pai morre, perco o emprego, perco isso, desmorona tudo. O deserto faz desmoronar. E só quando a gente vê essas coisas desmoronar, é que a gente abre os olhos para a verdade que sempre existiu e que a gente não enxergava quando tinha tudo. De que é Deus o grande protagonista. É Ele o grande merecedor de toda a honra e glória. É Ele o grande responsável por eu ser quem eu sou e por eu ter o que eu tenho. É Ele o grande autor e consumador da minha salvação. É no deserto que nós encontramos a Deus. Novamente Isaías nos ajuda, a profecia que Marcos usou. Porque lá em Isaías ele vai dizer assim, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, o que eu vou proclamar? Qual é a mensagem? Olha a mensagem. Ela é de consolo. Primeiro vai doer. Primeiro ele vai matar para depois ressuscitar. A mensagem de consolo começa. Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca. Onde eu boto minha fé seca. As flores caem. Onde eu boto a minha fé cai. O povo é erva, a erva e as flores caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Percebam que a mensagem de consolo vai passar pelo deserto. Vai passar por esse chacoalhão, por esse sacode, por esse choque de realidade. A humanidade, eu e você somos erva do campo, somos vulneráveis, gente. Somos carentes. Precisamos de Deus. E aí, quando nós nos damos conta disso, estamos prontos para ouvir o resto. Isaías de novo. Você que anuncia boas novas, levante sua voz. Aí está o seu Deus. Onde tudo cai e seca, aí está o seu Deus. E é um Deus que vem com um braço forte. Ele vem com um braço forte para salvar, para sustentar. E é um Deus amoroso, olha, como pastor, olha a linguagem, como pastor, apacentará o seu rebanho, e os seus braços recolherá os cordeirinhos e carregará no colo. Está te enxergando vulnerável no colo desse Senhor? Te enxergue vulnerável, mas aí enxergue que na tua vulnerabilidade, esse Senhor potente é Pai
e te sustenta. Estou aqui, sempre estive. O deserto, gente, não sei se percebem, mas é a escola da fé, junto com a palavra, junto com o sacramento, junto com os amigos, junto com a oração, com o louvor. Uma coisa não exclui a outra. Lutero foi oração, meditação e deserto, né? Mas hoje eu chamo a atenção disso porque é disso que Marcos está falando hoje. Não subestime o poder do deserto na tua vida. Tire proveito quando passar por um momento desse de sacode, porque ao te sacudir, Deus vai te pegar no colo. Ao te sacudir, o pastor te pega no colo, o pastor de Israel. É como C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no deserto. Ele sussurra quando tudo está bem na nossa vida. Ele fala quando tudo está mais ou menos. Mas quando a gente passa por uma situação de deserto, aí ele clama, aí ele é um megafone. A dor, o sofrimento, o deserto é o megafone de Deus para ouvidos da humanidade e para os nossos ouvidos quando eles são surdos. O deserto é um lugar onde Deus nos ama, apesar do chacoalhão. Vou concluir, gente. Para onde o Senhor está indo? Marcos abre o Evangelho dizendo que o Senhor veio. Estamos? E aí Marcos abre o Evangelho e diz que você encontra esse Senhor no deserto. Ele vai te ensinar e vai mexer contigo no deserto. E aí Marcos avança e antecipa algo. Para onde o Senhor está indo? Para onde ele vai? Notem a frase: preparem o caminho, endireitem as veredas. E para a gente talvez isso fica um pouco difícil de entender hoje em dia. É uma ilustração, é uma imagem, mas para os primeiros ouvintes não. Os primeiros ouvintes entenderam imediatamente do que Marcos está falando. Porque o que está acontecendo aqui, gente? Quando um rei vinha para uma cidade, especialmente mais para o interior, para uma vila, muitos de nós somos de vilas, né? Quando um rei naquela época vinha para uma vila, lá para o campo interior, você não tinha boas estradas, né? Você tinha as estradas naturais que o povo ia fazendo aos trancos e barrancos, que eram estradas que na verdade eram simplesmente zigue-zagues pelos obstáculos naturais. Você tinha um monte de pedra, você tinha um monte de obstáculo natural e as estradas iam zigue-zagueando aquele negócio. Quando um rei vinha te visitar, o povo entendia. Não dá para fazer o rei zigue-zaguear aqui, pular obstáculos, subir em cima de pedra. Um rei não faz isso. Quando um rei vem, os moradores sabem, é hora de preparar uma estrada. O rei espera que se prepare uma estrada, um caminho reto, sem zigue-zague, sem pedra, para que ele possa passar com sua comitiva. E os moradores sabiam que aquilo ali para eles significava trabalho, suor, até mesmo trabalho de escravo, porque era um trabalho tremendo. Tirar do solo enormes pedras e aplainar um caminho para o rei passar. Quando Marcos repetiu essa profecia de Isaías, que falava de preparar uma estrada, de endireitar uma vereda, muitos talvez pensaram assim: puxa, mas isso pode ser um trabalho escravo. Será que esse rei é opressor? Será que esse rei veio para me fazer trabalhar? Talvez alguém que leu essa introdução de Marcos, a profecia, não gostou muito da ideia desse rei que vem. Pô, ele vem e eu já tenho que trabalhar agora numa estrada? Talvez isso assuste muita gente até hoje, sabe? E impeça as pessoas de abraçar o cristianismo, porque gostam de Jesus legal, cara legal, sabe? Jesus paz e amor, que não mexe com ninguém, Jesus que não é... Falar de Jesus como Senhor e Rei, aí a coisa fica mais forte. E muita gente nessa hora dá um passo atrás e não abraça a fé cristã. Não tem problema de entender Jesus como um mestre, um cara pacífico, um cara do bem, inofensivo quase. Mas quando Jesus começa a reivindicar, quando Jesus começa a reinar, as pessoas se recolhem. Como é que a gente resolve isso? Lendo o livro inteiro de Marcos. Não percam os próximos capítulos, porque
porque vamos notar que Marcos tem quase um caso de amor com essa palavra estrada, caminho. Volta e meio Marcos coloca no seu evangelho. Ele vai mencionar, é o fio condutor do evangelho de Marcos. O rei, o Senhor que veio, está a caminho. E sabe quem? Todas as vezes que Marcos vai falar do caminho do Senhor no seu livro de 16 capítulos, todas, adivinhe, ele está falando de um caminho que vai chegar na cruz. É antecipação de um caminho que vai chegar na cruz. Cada uma das referências de estrada em Marcos está relacionada com o fato de que esse rei que veio para ir até a uma cruz. E o que é que isso significa para a gente? Marcos está dizendo que a grande proposta, a grande missão, a grandeza, o presente desse rei, desse Senhor que veio, tem tudo a ver, não com a gente indo até ele, mas com ele indo até a cruz. Ele vivenciando o deserto por nós, ele enfrentando solidão, espinhos, sede por nós, ele conquistando para nós o perdão de Deus, a presença de Deus e a certeza de que Deus nos ama incondicionalmente. Então é um Jesus a caminho da cruz que é rei, sim, mas não é um imperador escravocrata. É um Senhor que é um rei servo, é um rei amoroso que traz salvação pela graça. Nós somos súditos, sim, mas súditos, servos de Jesus, onde temos uma escravidão que não aprisiona, mas que liberta de termos que viver para conquistar a Deus, para podermos viver livres, alegres, felizes, em prol do próximo, para a honra e glória do Senhor, porque Ele já nos amou e nos salvou. E aí nós podemos dizer, devemos dizer, comanda-me, Senhor, sabe? Sem medo. Podemos dizer, sem medo, ordena-me, Jesus. Podemos, sem preocupação, dedicar toda a nossa vida em adoração a Ele, em serviço ao nosso próximo, porque Ele não é um opressor, mas um Deus Pai, um Rei servidor, humilde. O caminho dele é a cruz, sua missão é a cruz. Foi lá que Ele nos salvou.